verdade, o principal também que Deus me deu foi um testemunho. Testemunho no qual Deus permitiu eu viver, né? Que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. E o Senhor trouxe ao meu coração também nessa noite que nós venhamos a ser gratos pelo pouco. Ainda que nossos olhos estão vendo pouco, que nós venhamos ser gratos, para que o Senhor possa se agradar da nossa gratidão, para que Ele venha nos dar um muito, para que Ele venha nos dar um muito, porque se soubermos cuidar do pouco, o Senhor se agradará e nos dará um muito. Amém? Então, irmãs, a irmã Andréia copiou a minha mensagem, né? Que eu ia trazer. Deus falou comigo, Deus falou com ela, glória a Jesus, uma certa parte. Mas enfim, vamos lá. Hebreus capítulo 13, 8 é só uma meditação, irmãos, ainda não é a palavra. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lindo isso. Vamos pedir ao Senhor nessa noite, irmãos, que venha falar conosco. Deus, fala conosco, Senhor. Como foi orado aqui, meu Pai. Fala conosco. Necessitamos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, para a glória do Senhor, nos usar com as Suas misericórdias, porque estamos aqui, ó Pai, disponíveis a fazer a Tua vontade. Que o Senhor, Pai, se manifeste e que o Senhor venha gerar frutos em nós, ó Pai. Gera frutos em nós nessa noite, através da Tua palavra. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus 12, do 1 ao 2. Hebreus 12, do 1 ao 2. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar até aqui. Irmãos, essa é uma palavra, né, na qual eu gostaria de frisar aqui a perseverança. Perseverança em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio àquilo que estamos buscando no Senhor. Esse texto, irmãos, ele é comparado com uma vida cristã, a uma corrida de longa distância, onde ela fala de grandes heróis da fé, né? Grandes heróis da fé, nos deixou grandes testemunhos através dos seus exemplos de vida. Se a gente for na palavra, nós vamos encontrar, né, grandes homens de Deus que perseveraram na fé, que tiveram de tudo para desistir, que tiveram de tudo para olhar para trás e não desanimaram, mediante as lutas, né? Mediante ao propósito, porque eles sabiam que em meio às lutas Deus tem um propósito. Então isso é o que os encorajaram. Esse texto também ele fala
que nós temos que deixar de lado tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos impede de caminhar, tudo aquilo que nos impede de romper, tudo aquilo que tem sido tropeço na nossa vida. Tantas coisas, irmãos, hoje tem sido tropeço na nossa vida, talvez a falta de tempo, talvez a correria do dia a dia, o trabalho. Estamos ocupados, preocupados com tantas coisas e muitas vezes deixamos isso impedir a nossa caminhada cristã. Muitas vezes damos prioridade a tantas coisas. Também analisando aqui, nós vemos também Deus, né? Deus foi um grande testemunho na terra, na qual Ele nos deixou. Foi perseguido, foi massacrado, foi humilhado, não teve nenhum reconhecimento como Deus na terra, não usou o nome Deus para tirar proveito das riquezas, das luxúrias, viveu como um homem simples, viveu como qualquer um outro, passou pelo que nós passamos, viveu o que qualquer um vive, dores, aflições, angústias. Tudo para quê, irmão? Tudo para nos deixar um testemunho. Tudo para nos deixar o exemplo. E tudo para nós entendermos que se tivermos na obediência, nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Deus, Ele foi fiel até o fim. Ele perseverou em meio às lutas. Ele perseverou. Morte de cruz. Sofreu terrivelmente. Poderia ter pulado, mas não. Ele sabia do propósito que Deus tinha para ele. Ele escolheu viver o propósito do Senhor. Ele sabia o que aguardava ele. Se a gente for lá em Hebreus 11:6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensará aqueles que o buscam. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós temos tantas incredulidades, tantas vezes duvidamos, muitas vezes o Senhor nos faz promessa, muitas vezes o Senhor usa os servos, nos dá uma palavra, e às vezes na caminhada nós paramos e pensamos, mas será que vai se cumprir? Está tão difícil, está tão longe, será que vai se cumprir? Mas a palavra do Senhor é clara e específica. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, irmãos, Ele trará recompensa. Aquele que espera no Senhor, ele será recompensado. Aleluia. Porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Hoje está o Senhor, né? Mediante a perseverança, Ele não desviou o foco. Hoje está à destra do Pai, né? Irmãos, essa palavra é uma simples palavra. Eu vou entrar agora no meu testemunho. Queria deixar essa palavra. Eu anotei o meu testemunho para que eu não esquecesse. Glória a Deus, aleluia. Anotei com toda a riqueza de palavras, que o Senhor possa me trazer em memória aqui. Na minha infância, irmãos, eu tive um problema de vista. Eu levei um tombo, caí. Minha mãe era muito brava, eu não pude contar para ela, porque ela ia me bater, eu estava fazendo arte. Então eu não contei para minha mãe, foi um tombo muito grande. E os médicos falam que foi devido a esse tombo que eu tive um trauma, tive um deslocamento de retina. Mas eu só descobri com o passar do tempo. Depois de muito tempo que eu descobri, e aquilo foi me gerando grandes transtornos no decorrer do tempo. Quando eu descobri, já não tinha muito o que fazer. Mas Deus é tão fiel, irmãos, que Ele nos dá graça em todo o tempo. Isso em nada me prejudicou. Tenho uma vida normal. O Senhor me deu capacidade de viver tudo que eu tinha para viver. Eu, especificamente, tinha um sonho de ter carteira, dirigir. Deus me deu minha carteira, dirijo de dia, de noite. Isso nunca me atrapalhou em nada. Glória a Deus. Mas com o passar do tempo, eu achei que isso não ia mais voltar. Mas a nossa batalha é diária e às vezes nós esquecemos que as nossas lutas são constantes e que nós temos que viver em constante perseverança e oração. Aleluia. Depois de muitos anos, irmãos, isso foi por volta de 14 anos, quando eu passei, o Senhor já me tinha trago
cura, isso já não mais me trazia sofrimento, porque Deus me deu um contentamento muito grande, Deus me deu um conforto, que Deus me fez eu viver tudo que eu tinha para viver. Eu sou grata ao Senhor. Isso não mais me entristeceu por nada. E no ano de 2021, eu estava numa viagem. No tempo dessa viagem, eu tive uma dor nos olhos muito grande. Dormi e acordei com o olho doendo muito. Assustei, porque não era normal, nunca tinha tido nada. Então, aquilo já começou a me preocupar. Peguei, apressei a viagem e vim embora. Falei, eu vou embora para olhar o que é. Estava longe, na roça. Quando eu cheguei aqui, fui direto no médico. Cheguei lá, o médico olhou, falou comigo, Fabiana, não tem nada, está tudo normal. Mas eu sabia que não estava normal. Deus já tinha me revelado que tinha algo forte. E eu preocupada com aquilo, orando. Um dia lá no monte, 10 horas da noite, eu estava lá no monte do foguinho. Estava numa oração. Um pouco meu olho começou a doer desesperadamente. Eu falei, Ronaldo, vamos embora, eu vou direto para o médico. Desci. Falei, onde eu vou? Não sei nem onde eu vou uma hora dessa. E era uma dor insuportável. Saí correndo, fui jogando no GPS, no Google, onde que tinha um médico que poderia me atender. Era emergência, 11 horas da noite. Cheguei lá, parei no IOBH. Nunca tinha ouvido falar dessa clínica. Quando eu cheguei lá, uma médica me atendeu, muito atenciosa. Quando ela olhou meu olho, ela assustou, mas não me disse nada. Ela falou, vou te encaminhar para outro médico, não tem condição de continuar essa consulta, vou passar para outra avalista, você volta amanhã. Eu falei, mas eu estou com muita dor, não aguento. Ela falou, não, você vai usando colírio, vai usando de 4 em 4 horas, se doer muito você vai de 2 em 2, se aumentar você vai de 1 em 1, você vai usando até amanhã. Quando foi no outro dia, saí cedo, fui para o médico, uma dor terrível, não aguentava nem abrir o olho. Cheguei lá, quando o médico olhou, ele ficou muito assustado, falou comigo assim, ó, já vou logo te adiantando, não tem jeito, não tem jeito. E eu assustei, né? Mas ele falou comigo, vou te passar para mais um médico. E eles foram me jogando, um jogava para o outro, um jogava para o outro, um jogava para o outro. E eu clamando as misericórdias do Senhor. Aí no final desse médico, ele pegou e falou para mim, vai para casa, você volta. Não, vou passar uma médica para te atender. Aí aquela médica, ela não quis me atender. Estava no horário dela ir embora. Ela falou, não vou atender porque está no horário de ir embora. Eu fiquei tão chateada com aquilo, eu estava com tanta dor. Mas eu falei, eu volto amanhã. Voltei no outro dia. E eu desesperada de dor, a dor não passava. Quando foi no outro dia, eu orei para que aquela médica me atendesse. Eu cheguei em casa, dobrei meu joelho, entrei em oração, entrei para o meu quarto, fechei minha porta, falei, Deus, agora é eu e o Senhor. Glória a Deus. Agora é eu e o Senhor. É o Senhor que vai falar comigo. Liguei para o pastor Machado, pedi oração, alguns irmãos sabem, pedi oração no ministério, pedi oração à irmã Irene, à igreja, pedi oração à irmã Hortência, pedi oração ao pastor Ronaldo, e nós entramos em oração. Eu entrei para o meu quarto e eu fiquei por horas. Falei, eu só vou sair daqui, Deus, a hora que o Senhor me responder. Só vou sair daqui a hora que o Senhor me responder. E eu estava desesperada, irmãos. Eu já via que não tinha mais jeito, mas eu falei, eu vou buscar no Senhor. Cheguei ali no outro dia no médico. Quando eu cheguei lá, o médico olhou, falou comigo assim, Fabiana, a notícia não é boa não. Seu olho é uma inflamação muito profunda. Se a gente não conseguir cessar ela, não vai ter muito o que fazer. Aí ela me passou de novo para aquele médico, o doutor Mateus. Ele falou comigo, não tem jeito, Fabiana, vai ter que tirar. Cirurgia, vamos tirar. A agenda lá. Quando ele falou comigo, cirurgia, vamos tirar, eu levei um choque. Eu entrei em pânico, comecei a chorar na frente dele. Eu assustei muito, fiquei assim, eu não esperava isso. Aí ele pegou e falou comigo, por que você está chorando? Eu falei, como assim por que eu estou chorando? Você me mandou arrancar um membro do meu corpo, você me pergunta por que eu estou chorando? Aí eu fiquei calada, eu falei, não tem jeito, Fabiana, essa dor não vai passar, não vai passar. Aí eu falei, meu Deus, como é que é isso? Aí pela manhã eu tinha recebido o diagnóstico, eu estava grávida, do Miguel. Aí eu falei, meu Deus, por que o Senhor me permitiu viver isso? Agora eu grávida, não posso tomar qualquer medicamento? Ele falou comigo, tem um medicamento muito forte que a gente pode aplicar, tentar parar a inflamação, mas ser grávida não pode. Aí eu falei, Deus, por que o Senhor está me
permitindo viver isso. Ele continuou me falando onde que eu ia fazer a cirurgia, mandou agendar, já veio me dando as estratégias, lente que eu ia usar, o que eu ia colocar. E eu olhei para ele e falei, não aceito essa palavra não. Ele falou, mas como assim você não aceita? Não tem jeito, essa dor não vai passar. Aí eu desesperada, chorando, Deus falou comigo assim, aqui ó, a última palavra vem de mim. Eu na mesa do médico, quando Deus me falou aquilo, eu desesperada, eu não sabia nem o que eu respondia para ele, aquilo me trouxe uma calmaria. Eu olhei para ele e falei assim, doutor Mateus, tudo bem, eu não aceito essa palavra, mas eu vou orar ao Senhor, eu vou ver o que Deus tem para me falar. Ele olhou assim para mim e falou assim, então tá, você vê o que você faz, mas você não vai aguentar de dor não, quando você tirar você vai ver que beleza, você vai ver como foi bom, você vai sentir alívio. Eu falei, eu não tomo posse dessa palavra, eu vou buscar o que Deus tem para mim. Ele foi e passou para mim assim, tá bom, você avalia, tá aqui o endereço da cirurgia, eu que vou fazer, se você quiser, você pode me procurar, agendar, mas eu vou te passar para uma outra médica, para ela te avaliar até lá. Aí eu falei, tá, me passou, doutora Laura, como Deus usou a doutora Laura, eu me alegro com a vida dela, porque Deus me usou muito. Glória a Deus, aleluia. Já pelejou. No primeiro momento ali, o diabo tentou impedir que ela me atendesse. Demorei horas esperando o atendimento dela, eu grávida, eu com uma dor insuportável. E eu orando para que Deus aquebrantasse no coração dela, para que ela me atendesse com direção do Senhor. Quando eu cheguei na sala dela, ela era outra pessoa. Ela me atendeu, ela me pediu desculpa, ela me atendeu assim, Fabiana, me perdoa porque eu não pude te atender ontem, mas ela me atendeu assim com tanta perfeição e com tanta graça, que eu olhei assim e falei, Deus, só o Senhor para fazer isso. E ela falou comigo assim, Fabiana, vamos fazer os exames. Eu falei com ela, doutora Laura, a senhora já sabe o diagnóstico? Ela falou, sei, mas nós vamos tentar até o último recurso. Aí quando ela falou assim, aquilo me trouxe paz, porque Deus já tinha me dado a palavra. Fui para casa, irmãos, ela passou o colírio, aquilo ali estava no terceiro dia, eu com muita dor. Todos os dias pela manhã de relógio começava a dor, 2 horas de relógio, era uma dor terrível, eu rolava de dor. Entrei para o meu quarto, fui orar ao Senhor, falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus falou comigo, unge os seus olhos 7 dias. 7 dias. E oração profunda, 7 dias. Todo dia, eu dobrava meu joelho e clamava, orava, ungia. E aquela dor terrível, 2 horas. Enquanto não dava 2 horas, aquela dor não passava. E eu comecei a usar o colírio de 2 em 2 minutos. 2 em 2 minutos. Eu te colhi no olho. Eu já não estava trabalhando, fiquei 7 dias sem trabalhar. Quando foi no 7º dia, eu tive 4 horas de relógio, de dor. Uma dor terrível. E eu com medo, eu não podia ficar muito emocionada, nem passar muita dor por causa do bebê. Eu falei, vou perder meu filho. E é uma promessa do Senhor. Mas descansei porque Deus já tinha me dado uma promessa. Mas no 7º dia eu falei, Deus, e aí? 7º dia é o dia que eu mais tenho dor. O que o Senhor tem para me dizer? Deus falou comigo, de joelho. Deus falou comigo, hoje é o último dia que você vai sentir essa dor. Hoje é o último dia. E assim foi, irmãos. Quando eu terminei a minha oração, quando eu terminei no 7º dia, meu olho passou aquela dor terrível. E eu parei de usar os colírios de 2 em 2 minutos, fui aumentando o tempo. Comecei com um propósito no monte de oração, com a Meire, minha prima, mulher de Deus. Marquei no domingo, ia ao monte domingo cedo. Falei com Deus, Deus, hoje o Senhor vai me dar uma palavra, hoje o Senhor vai me responder. O que o Senhor tem para mim? Cheguei no monte, lá em Nova Contagem, 7 e pouca da manhã, eu e o Pereira. E eu estava desesperada, irmãos. Porque às vezes a gente duvida, né? Às vezes a nossa fé enfraquece. Porque é muito fácil a gente pregar, a gente falar da Bíblia, mas quando chega o tempo da gente viver, muitas vezes a gente fraqueja. Muitas vezes a gente tem medo, a gente tem dúvida. Mas aquele dia eu fui convicta
Eu falei com Deus, o Senhor vai me dar uma palavra. Eu quero uma resposta do alto hoje. Entrei no monte, 7 horas da manhã. Quando eu entrei no monte, eu falei, Deus, hoje eu não vou pedir nenhuma oração, não vou falar nada. É o Senhor que vai falar comigo. Chegamos no monte, estamos descendo, né, Pereira? No meio do caminho, lá é um mato bem grande, uma mata, vai entrando, lá está lotado de manhã. Quando nós chegamos no meio do caminho, o pastor Toninho já pregou aqui na igreja, era um grande homem de Deus, servo, fiel, usadíssimo nos mistérios do dom de cura. Deus usava ele. Encontramos ele, mas eu estava tão desesperada que nós cumprimentamos, e ele começou a conversar, e eu não estava nem ouvindo o que ele estava falando. Ele estava tão disponível a conversar aquele dia, e eu só em espírito de oração, eu falei, Deus, hoje eu vim para ouvir o Senhor, não vou perder meu foco. Quando ele terminou de falar, ele virou para o Pereira e falou assim, pastor Pereira, sua esposa hoje veio buscar uma resposta do Senhor, né? Hoje ela veio buscar uma resposta do Senhor. Oi, irmã, você pode sair daqui com a sua vitória, que Deus já te deu a resposta. Deus já entrou com provisão. Quando ele falou aqui comigo, ali quando ele falou aqui comigo, irmãos, eu comecei a rir. Eu falei, Deus, eu vou subir só para agradecer. Eu vou subir agora só para agradecer. Subi ao monte, fui orar ao Senhor, agradecer a Deus. Ali nós continuamos o propósito. Peguei uma água na qual tinha sido consagrada. Continuei o propósito orando. Mas naquele dia, irmãos, eu tomei posse do meu milagre. Naquele dia eu já não tive mais dúvida. Continuei o meu tratamento. Cada vez que eu chegava na médica, ela ria, ela falava, e ela assim, eu sempre falava de Deus, e ela falava comigo na medicina. Fabiana, eu vou na medicina. Eu falava amém. Eu creio na medicina, e creio que Deus está na medicina. E ela ria, mas ela sempre falava comigo. Eu perguntava no final da consulta, como está o meu olho? Está melhor. Está melhorando, Fabiana? Seu olho está tendo uma boa melhora, cada dia melhorando um pouquinho mais. Irmãos, e ali foi uma corrida, né? Dias direto no hospital, dias de consulta, dias de peleja. Eu grávida, não podia fazer muita coisa, mas eu tinha fé. Ali eu usei a fé, ali eu usei as palavras que o Senhor me deu. Muitas vezes o diabo ele tentou me entristecer, às vezes o meu olho começava a querer inflamar. Eu lembrava do pastor Toninho, daquilo que ele tinha me falado. Eu lembrava do milagre que Deus já tinha me dado. Lembrei também, irmãos, um dia, quando eu estava no meu quarto orando, o irmão Ronaldo falou comigo assim, oi, irmão Fabiano, você lembra da pastora Ellen, que foi lá na igreja, a pastora Ellen, que teve aqui no ministério, e me deu uma palavra 3 meses antes, que o Senhor enviaria uma mulher perante mim, enfermo, já desenganada pelos médicos, não tinha mais jeito, e que eu oraria para ela e ela seria curada. Ele falou comigo, você lembra dessa mensagem, irmão? Eu falei, lembro. Pois é, essa mulher é você pode orar que Deus vai te curar. Ali foi quando eu entrei em oração, já crendo na cura, crendo no que Deus já estava fazendo. Glória a Deus. Lembrei também, irmãos, poucos dias antes, mais ou menos uns 3 meses antes disso tudo, eu lá no monte do foquinho orando, Deus levantou um servo dele, que ele chegou para mim e me deu uma palavra que Deus estava trazendo sobre a minha vida, grandes lutas, as maiores lutas eu viveria, porque seriam dias de luta, mas que Deus faria os maiores milagres na minha vida. Então, irmãos, essas mensagens que Deus trouxe ao meu coração poucos dias antes, veio me trazendo um confortamento, veio me trazendo a direção, veio me trazendo ali um caminho a trilhar. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos palavras de servos do Senhor e nós temos que guardar no nosso coração, porque o que é de Deus nós não podemos deixar passar desapercebido, porque Deus ele não faz nada sem um propósito. Deus ele não faz nada sem um propósito. Muitas vezes eu questionei o Senhor, Deus, por que o Senhor
está me permitindo viver isso? Deus me falou, é para testemunho. É para testemunho. Irmão, se nós não estamos crendo no que estamos vendo, como iremos crer se não houver testemunho? Então, muitas vezes, passamos por situações, por lutas, por aflições. Muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos. Mas em tudo Deus tem um trabalhar na nossa vida. Em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um projeto. Glória a Deus. Irmãos, hoje está fazendo 2 anos e pouco que Deus me deu esse milagre. Eu oro constantemente, porque eu sei que a nossa batalha é diária. A nossa luta é constante. Paulo tinha um espinho na carne, na qual ele pediu a Deus para tirar. Mas o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Muitas vezes nós viveremos com espinho na carne. Muitas vezes. Mas a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. Nós temos que confiar nele, perseverar, esperar no Senhor, esperar nele. Nunca vamos perder a nossa fé, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, o Senhor, ele é fiel, ele cumpre aquilo que ele nos prometeu, ele cumpre. Ainda que nós achamos que está tardando, mas ele cumpre. Mas toda promessa, irmãos, toda promessa para se cumprir na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta nós ficar só esperando o Senhor fazer, não. Porque tem coisa que Deus vai fazer para nós, mas tem coisa que é nós que vamos ter que fazer. Tem coisa que é nós que vamos ter que fazer. É nós que vamos ter que despertar no joelho. Nós não podemos receber qualquer palavra. Não podemos receber qualquer palavra. Não podemos alimentar de tudo que estamos vendo, de tudo que os nossos olhos estão vivenciando. Não podemos. Não podemos. Vamos esperar o Senhor até que se cumpra o propósito dEle. Até que se cumpra a vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável. Glória, glória. Mateus 19, 26, a palavra do Senhor diz assim, acaso há algo impossível para Deus? Para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível, irmãos. Vamos continuar perseverando, alimentando na fé. Vamos continuar. Fé sem obra, irmãos, de nada vale. Fé sem obra de nada vale. Vamos perseverar na oração. Vamos limpar o nosso coração, deixar Deus trabalhar. Vamos tirar a amargura do nosso coração, irmãos. Quanta amargura! Quanta amargura! Quanta amargura tem impedido os crentes de romper. A caminhada tem tornado longa, pesada, fardo pesado, porque muitas vezes não queremos obedecer ao Senhor. Muitas vezes não queremos obedecer ao Senhor. Queremos só as benevolências. Queremos só as benevolências. Olhamos, por que o irmão tem e eu não tenho? Por que o irmão faz e eu não faço? Irmãos, o Senhor chamou cada um. O Senhor tem um propósito, um projeto na vida de cada um. Cada um o Senhor usa de um jeito, cada um o Senhor faz de uma forma. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos esperar nele. Vamos esperar nele, que ele é justo e fiel. Glória a Deus. Ele vai nos trazer a recompensa. Aleluia. Qual é a nossa deficiência nessa noite? Qual é a nossa dificuldade? O que tem sido impossível aos nossos olhos hoje? Vamos apresentar a Deus. Vamos apresentar a Ele com fé. Com fé. Para que se cumpra. Para que Deus venha agir na nossa casa,
nos nossos filhos, para que nós venhamos colher com alegria. Irmãos, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, Aleluia. essa é a rica palavra, rica palavra, porque eu sou fiel nesse pouco que Deus me fez aqui. Aleluia. Nesse pouco, eu sou grata a Deus. Eu me alegro todos os dias, quando eu me lembro do que Deus fez na minha vida. Eu me alegro todos os dias. Eu louvo o Senhor pela vida da doutora Laura, que Deus nos usou ali também, eu creio, para levar a palavra para ela, porque Deus também tinha esse propósito. Deus tinha esse propósito ali. Eu sempre oro pela vida dela. E Deus, muitas vezes, irmãos, Ele levanta pessoas para nos abençoar nessa terra, pessoas na qual nós nunca nem vimos. Muitas vezes elas nem sabem que nos abençoou. Certo dia eu falei para ela: a senhora tanto me abençoou. Ela olhou para mim assustada. É assim que Deus faz, irmãos. Sejamos bênção nessa terra, na vida das pessoas, que possamos abençoar as pessoas onde passarmos, que possamos liberar palavras de bênção, palavras de vitória, que sejamos usados nessa terra para que se manifeste a glória do Senhor, que onde estejamos alimentando, que não venhamos reter, mas que venhamos semear a boa palavra do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja aqui hoje, que o Espírito Santo de Deus possa revelar ao coração dos irmãos aquilo que eu não consegui passar. Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos?